41º vídeo, Caderno 2, Diário de Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. A paz de Cristo, 937. Direi mais uma coisa sobre o diretor da minha alma. É estranho que haja tão poucos sacerdotes que saibam como infundir na alma força, coragem e vigor, de modo que a alma possa fazer constantes progressos sem se cansar. Sob tal direção, a alma mesmo, com poucas forças, pode fazer muito pela glória de Deus. E conheci aí um segredo, isto é, que o confessor ou o diretor não menospreza as pequenas coisas que a alma lhe apresenta. E quando a alma percebe que está sendo orientada, começa a exercitar-se e não abandona a menor oportunidade de praticar a virtude. Evitando mesmo as menores faltas, desses esforços, como de pequenas pedrinhas, ergue-se o lindo santuário da alma. E ao contrário, se a alma percebe que o confessor menospreza essas pequenas coisas, também ela começa a menosprezá-las, deixa de prestar conta delas ao confessor e, o que é pior, começa a relaxar nas pequenas coisas. E assim, em vez de progredir, começa gradualmente a regredir. E a alma só se dará conta disso quando cair em coisas mais graves. E agora surge a importante pergunta: de quem é a culpa? Sua ou do confessor, isto é, do diretor espiritual? Aqui direi que é antes do diretor. Parece-me que toda a culpa deve ser atribuída ao diretor espiritual imprudente. E a alma deve ser atribuído apenas o erro na escolha do diretor. O diretor bem podia ter conduzido a alma pelos caminhos da vontade de Deus à santidade. 938. A alma deve rezar por um bom tempo, pedindo ao Senhor um diretor espiritual e pedir a Deus que Ele mesmo se digne escolhê-lo. O que teve início com Deus será divino. O que teve início da maneira puramente humana será humano. Deus é tão misericordioso que, para ajudar a alma, Ele mesmo escolhe para ela um tal guia espiritual e iluminará a alma para que saiba que este é aquele diante do qual ele deverá desvendar-se nos mais ocultos recônditos da sua alma, como diante de nosso Senhor. E quando a alma reflete e conhece que Deus fez tudo isso, deve pedir-lhe ardentemente que conceda muitas luzes ao seu diretor para que possa conhecê-la. E não mude um diretor assim, a não ser que ocorra algo importante. Da mesma forma que rezou muito fervorosamente antes da escolha do confessor, a fim de discernir a vontade de Deus, também, quando quiser trocá-lo, deve rezar ardorosamente, para saber se realmente é da vontade de Deus que deixe aquele e escolha um outro. Se não tiver a expressa vontade de Deus nesse particular, não troque, porque a alma sozinha não irá longe. E o demônio apenas está esperando que a alma que busca a santidade guie-se por si mesma, e então de forma alguma conseguirá atingi-la. 939. Constitui exceção aquela alma que é dirigida diretamente por Deus, mas o diretor perceberá logo que determinada alma é dirigida pelo próprio Deus. Deus lhe dará a conhecer isso clara e expressamente. E uma tal alma deve ficar sob o controle ainda mais rigoroso do diretor do que qualquer outra pessoa. Nesse caso, o diretor não tanto dirige e indica os caminhos que a alma deve percorrer, mas antes julga e confirma que a alma está indo pelo caminho certo e que está sendo guiada por um bom espírito. Nesse caso, o diretor deve não apenas ser santo, mas também experiente e prudente. E a alma deve antepor o ponto de vista dele ao ponto de vista do próprio Deus, pois só assim estará a salvo de ilusões e desvios. A alma que não submeter suas inspirações ao rigoroso controle da igreja, isto é, do diretor, demonstra que está sendo guiada pelo espírito mau. O diretor deve ser extremamente cuidadoso nesse caso e pôr à prova a obediência dessa alma. O demônio pode ocultar-se até sob o manto da humildade,
mas não sabe vestir o manto da obediência. E aí se manifesta todo o seu trabalho. Mas o confessor não deve temer exageradamente uma alma assim, porque se Deus coloca aos seus cuidados uma alma tão excepcional, também lhe dá uma grande luz divina com relação a ela, pois, de outra forma, como poderia julgar bem tão grandes mistérios que existem entre a alma e Deus? 940. Eu mesma sofri muito e fui muito provada nesse sentido. Por isso, o que estou escrevendo é apenas o que experimentei em mim mesma. Foi só depois de muitas novenas, orações e penitências que Deus enviou-me um sacerdote capaz de compreender a minha alma. Haveria muito mais almas santas se houvesse mais diretores experientes e santos. Quantas almas procuram sinceramente a santidade e, não conseguindo dar conta sozinhas, quando vêm os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição? 941. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes zelosos e santos. Ó, que grande é a dignidade do sacerdote, mas também que grande é a sua responsabilidade. Muito te foi dado, ó sacerdote, mas também muito será exigido de ti. 942. 11 de fevereiro de 1937. Hoje é sexta-feira. Durante a Santa Missa, experimentei dores em meu corpo, nas mãos, nos pés e no lado. É o próprio Jesus que me envia esses sofrimentos, para ser desagravado pelos pecadores. É um breve momento, mas a dor é grande. Não sofro senão durante alguns minutos, mas a impressão permanece por muito tempo e muito viva. 943. Hoje me sinto tão desolada intimamente que nem sequer sou capaz de o explicar a mim mesma. Gostaria de esconder-me de todos e ficar chorando sem parar. Ninguém compreende o coração ferido pelo amor e, quando ele sofre abandonos interiores, ninguém o consolará. Ó almas dos pecadores, vós me tirastes, ó o Senhor. Mas está bem, reconheçam como é doce o Senhor e que todo um mar de amargura inunda o meu coração. A vós entregarei todos os consolos divinos. Até o nosso próximo encontro. Jesus, eu confio em vós.